Hoje nós vamos começar a falar sobre os 10 nomes redentores. Hoje você vai começar uma aliança com Deus para o final deste ano de 2019, para você entrar 2020 debaixo da bênção de Deus. Próximo ano a Igreja da Graça de Deus completa 40 anos de existência. Tem gente aqui que não tem 40, né? 40 é a idade. Olha, irmão, quando o camarada chega a 40, ele não tem mais paciência, não, ele executa. Vamos embora lá. Então, você começa hoje, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro nome. Qual é o primeiro nome que falou ali? O que significa isso? O que significa? Para mim falar com você, eu teria que te dar uma explicação de uns 5 minutos. Porque essa palavra, ela pode, dependendo do versículo, ela pode se referir a 3 coisas. A primeira delas, a governos. Juízes 21, versículo 6, se não me falha a memória, fala sobre isso. É a palavra que no hebraico aparece. É essa palavra, Eloi. Aí está se referindo a um povo, a uma das tribos de Israel, que foram poderosos, que fizeram coisas até que não deveria ter feito. Está se referindo, pode se referir a governos, pode se referir a anjos, e pode se referir a Deus. Quando ela é falada ela é no plural, e ela vai te dar essas 3 conotações. Por isso que você tem que pegar o versículo correto, por isso que tem que ver o significado, é por isso que às vezes muita gente prefere não falar esses nomes, porque dá um pouco mais de trabalho para você poder fazer a explicação de uma forma que as pessoas compreendam sobre isso. O mais importante não é nem você se ater ao significado, porque, de qualquer forma, se ela se refere a governo, se referem a pessoas, porque a palavra Eloi não é propriamente um nome próprio, mas um título. Como, por exemplo, o governador Mauro Mendes. Se você se refere desta forma, você está referindo a um título que um cidadão chamado Mauro Mendes possui. Governador. É um título. Quando ele deixar de ser o governador, ele perdeu esse título. Ele não tem mais ele. Só que Deus deixará de ser Deus? Nunca. Ele sempre será Deus. Por isso que eu preciso me ater, é somente o contexto aonde isso está inserido, colocando se é governo, que Deus governa, Deus utiliza homens. No Antigo Testamento, você pode ver que a maior parte dele, Deus usava muitas pessoas como seus porta-voz, profetas, mas também aparecia muitos anjos. Você vai ver, por exemplo, quem falou com Gideão, um anjo, Juízes 6. Quem falou com Josué, Josué 5, um anjo, na porta de Jericó, ou, aliás, na porta não, ao redor, no muro de Jericó. Quem falou com Josué? Um anjo. Quem falou com Moisés, lá no Sinai? Todo mundo diz assim, Deus. Você vai ver, por exemplo, quem falou que enviaria? Eu enviarei o meu anjo. Não foi Deus que foi com Moisés, foi um anjo. Eu vou enviar o meu anjo. O anjo que foi com Moisés, conduzindo ele e o povo de Israel pelo deserto e pela terra de Canaã. Anjos falaram com Abraão, Gênesis 18.
Se você quiser, eu estou dando referência se você quiser anotar. Anjos foram lá levar a mensagem de Deus, inclusive do nascimento de Isaac. Foram anjos. Né? E ali também tem uma teofania. Né? Outra coisa, isso é matéria de seminário. Então, não vou falar de seminário, não, porque nós estamos falando de igreja. Seminário você tem que fazer a grade. Aí você fica sabendo dessas coisas que na igreja não se fala. Mas por que não se fala na igreja, pastor? Porque as pessoas não têm paciência de aprender. E o tempo é curto e você tem que falar de forma que as pessoas possam entender e compreender, senão vai dar bolo na cabeça. E a melhor coisa, irmão, a Bíblia é o GPS para te levar para o céu. É o aplicativo do caminho que você deve trilhar para você chegar lá. Leia ela. Busque nela, se atualize nela, conheça a Deus. Sempre, continuamente, não pare. Ah, mas eu já sei de muitas coisas, aprenda mais. Ela é uma fonte inesgotável. Talvez nós nunca iremos aprender tudo que Deus queira nos mostrar, porque nós não temos, às vezes, a sede ou a fome de comer, não comida, mas a palavra de Deus, o pão da vida, a água da vida, que sacia a nossa sede. Então, quando você pega essa palavra, por exemplo, Eloí, está dando um título que Deus ele possui. Por isso que aqui em Gênesis 3, versículo de número 14, ele diz assim, vamos lá, que eu já te dei mais ou menos para você poder pegar aí, diz assim, Êxodo 3, versículo de número 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Quando Deus chamou, apresentou-se a Moisés, ou aliás, Moisés se apresentou a Deus diante da sarça, e Deus disse para Moisés que ele o enviaria ao Egito para que ele tirasse o povo de Israel da terra do Egito para cumprir o que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus estava dizendo, Moisés, eu só vou fazer isso por causa de uma aliança que eu fiz com Abraão, firmei em Isaque e estabeleci em Jacó. Então, a primeira coisa, irmão, Deus é Deus de quem tem aliança com Ele. Aliança é comprometimento. Abraão se comprometeu com Deus, Isaque se comprometeu com Deus, Jacó se comprometeu com Deus e Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, na vida de Isaque e na vida de Jacó. E Deus havia dito que a geração, a descendência de Abraão, seria levada para uma nação, a qual escravizaria seus descendentes por 400 anos. Isso você tem no capítulo 15 de Gênesis. E dali Deus os tiraria e daria aquela terra que ele havia jurado a Abraão que seria dele e de suas descendências, que é a terra hoje, atualmente, onde está o povo de Israel. Uma parte dela. Tem uma parte dela lá que nem está nas mãos deles também não. Está nas mãos de outros. Mas Deus cumpriu isso quando tirou Israel do Egito através de Moisés, levou eles para o deserto e do deserto para a terra de Canaã. Só que quando os únicos que conheceram a Deus pelo seu nome, essa manifestação, essa aparição de Deus para eles,
Seria mais ou menos assim, se você conheceu aquela moça, por exemplo, a mulher casada, né? Eu conheci, pastor, um homem que desde aquele dia, ai, meu coração. Aí você pergunta, como é que é o nome dele? Não sei nem o nome dele ainda. Aí, primeira coisa que alguém pergunta, como ele chama? Então, quando Moisés chegasse lá e falasse assim, gente, Deus mandou vir aqui, quem é ele? Aí Moisés disse, Senhor, o que eu vou falar para Israel? O que eu vou dizer para eles? Vão me perguntar, como que ele chama? Porque você conhece uma pessoa pelo quê? Pelo quê? Será? Tem certeza? Quando foi que você conheceu essa mulher? Quando você levou ela para casa e passou a viver com ela. Quando você começou a se relacionar, e a mesma coisa é ela. Graças a Deus não é o caso de vocês, mas tem uns que dizem assim, gente, se eu soubesse antes, eu teria me preparado melhor. Né? Graças a Deus ninguém aqui tem esse problema, amém, irmão? Tem não. Mas tem aqueles que dizem assim, ai, pastor, mas por que você não se relacionou para conhecer a pessoa? E você se envolveu com ela sem conhecê-la. Por isso que às vezes, mas ele está na igreja, mas ele é um pastor, mas ele é um obreiro. Irmão, Satanás também pode virar até um anjo de luz. Um ministro de justiça. Né? Você pode ver, por exemplo, que olha só, Eva tinha macaco para conversar, girafa, leão. Com quem que Eva foi conversar? Com a serpente, irmão. Não tinha outro bicho para conversar, não. E o que a serpente fez com Eva? Enganou ela. É claro que a serpente não era um animalzinho. Na cabeça de Eva, era o bichinho que poderia estar falando. Como às vezes. Né? Tem gente que engana a gente e você pensa que é a pessoa que está falando. E às vezes não é a pessoa. Tem algo por trás daquilo dali. Você não conhece. Se você conhecesse, você veria que aquela pessoa está lhe enganando, que tem alguma coisa de errado. Por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus, para nós conhecermos a Ele. Eu não preciso me relacionar com Deus para que Ele me conheça. Porque Ele me conhece, Ele sabe minhas fraquezas, minhas necessidades, Ele sabe meus pensamentos, Ele sabe as intenções do meu coração, mas eu não, eu só vou conhecê-lo se eu me relacionar com Ele. Abraão só conheceu porque se relacionou. Sabe por quê, por exemplo, as pessoas falam assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu determino isso, em nome de Jesus eu determino aquilo, e determina e não acontece nada, sabe por quê? Porque você não conhece esse nome. Você não conhece esse nome, se ouve falar dele. Mas você não se relaciona com a pessoa desse nome. Quando você se relacionar com a pessoa desse nome, você vai ver que o nome soa de uma forma diferente. Sabe por quê? Tem mulher que diz assim, mesmo que alguém chega fazendo uma calúnia, uma acusação, a mulher conhece o marido que ela tem, ela diz assim, eu sei quem é o meu marido. Ela conhece. Eu sei a mulher que eu tenho, pastor, ela conhece. Porque há um relacionamento. A mesma coisa do filho, se você se relaciona, não é que você dá comida, quarto, cama, roupa para o seu filho, você se relaciona, você conversa, você interage, você participa da vida do seu filho, você conversa com a sua filha, você é presente na vida deles, você não só dá presente, mas você é presente, você conhece a filha que você tem. E você sabe, se a sua filha, ela tem momentos de lucidez, de fraqueza, de qualquer outra coisa, um desvio de caráter, uma conduta errada, se ela mente, se ela é sincera, se ela é autêntica. Você conhece, você sabe. Quando você se relaciona com as pessoas, você sabe onde você está pisando.
Você sabe onde você está indo, com quem você está tratando. Por isso que Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, não é Ele com nós, não. O problema não é Ele com nós. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos fez. O problema é nós e Ele, porque você pode ver, por exemplo, que Ele está vindo aqui, descendo aqui no Sinai para conhecer, para que Moisés o conhecesse, para que Moisés soubesse quem Ele era, mas Moisés não sabia, nem o nome dele. Você pega uma coisa interessante, o capítulo 5 de João, depois você leia na sua casa. Jesus chega lá no tanque de Betesda. Quantos anos aquele paralítico estava lá? 38 anos. Que fé que aquele homem tem, né, meu irmão? Você fica 38 anos precisando de uma bênção e não vai embora. Gente, isso é uma fé tremenda. Apesar de ser uma fé burra, ou uma fé ignorante. Não, porque não produz resultado. Porque fé mental, emocional, não produz resultado. Mas aquele homem não vai embora. Ele fica lá. Quando Jesus chega, faz a ele uma pergunta interessante. Quer ser curado? Não, eu estou aqui só dando um tempo aqui, porque eu não tinha para onde ir, estou aqui esperando o tempo passar. Não, ele chega para ele e diz, você quer ser curado? Ele diz, eu não tenho quem me põe, e quando eu volto vai na frente. Não, você não entendeu a pergunta. Você quer? Quero. Levanta e anda. Não precisa você se jogar na água. O seu Deus não precisa de movimento para te curar. Quando você o conhece, você não precisa que algo seja feito, porque Ele já fez o que vai mudar a sua vida. Já está pronto. Você sabe hoje o que é mais interessante? A gente vai orar. Os crentes é sempre assim, irmão. Nós vamos orar. Aí nós chegamos e falamos assim, Senhor, traz a sua presença aqui, irmão. Dá vontade de você falar, vai embora. Por quê? Porque Jesus disse assim, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei aonde? Não precisa você chamar ele para ele descer, para ele vir para o meio, ele já está no meio. Para com essa desconfiança, com essa religiosidade, de você ficar pedindo uma coisa que Deus já deu a você. Nós estamos pedindo coisa que já é nossa. Aquele homem, ele podia levantar e andar, porque ele já cria em Deus para curá-lo, mas ele estava achando que Deus curaria ele por meio da água. Quando simplesmente a palavra de Deus era suficiente. O que levou ele lá? E quando Deus diz a ele, olha, Jesus diz a ele, levanta, anda, ele levanta e anda. Quando ele chega lá, carregando a sua cama, aí o pessoal diz, ei, não pode não, hoje é sábado, você sabe disso? Ele falou, o homem que me curou me mandou pegar e levantar. Quem é esse homem? Não sei. Mas ele mandou. Ele nem sabia quem era Jesus, ele viu o resultado, mas ele não conhecia ele. Mais tarde ele estava lá no templo, Jesus chegou lá e disse, agora você já está legal, né? Você está bom? Ele falou, Senhor, agora eu estou bem. Você crê no Filho do Homem? Ele falou, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Aquele que fala contigo. Jesus não falou assim, você crê em Jesus de Nazaré? Ele não falou, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é? É quem está falando com você. Foi aquele que me mandou levantar? É aquele mesmo. O que faltava para aquele homem? Conhecer quem o colocaria de pé. O que falta para o seu casamento se emendar, sua vida fluir? O que falta para a gente ter paz, para a gente ter liberdade? O que falta para a gente ter disposição, saúde? É só conhecer quem é o eu sou. O que o eu sou já enviou a você? Ele não vai enviar. Deus não tem nada para dar para ninguém nessa terra. Tudo que Ele tinha, Ele já deu. Por que eu não tenho, pastor? Porque eu não conheço. Eu vi muitas pessoas em 1977, 78, morrer de tuberculose. E por que elas morriam de tuberculose? Porque eles não conheciam que tinha um remédio que curava essa doença. Agora ela já tem tratamento.
Você vê na Bíblia muitas pessoas que morreram de lepra. Ninguém mais morre, se tratar, tem a cura, remédio mesmo. Mas ninguém sabia que existia o remédio. Esse remédio sempre existiu no mundo, sempre teve aí. Não sei onde acharam, se foi em planta, eu não pesquisei, não é minha parte. Mas eles acharam, o remédio para tuberculose estava lá. Eu conheci pessoas, parentes minhas, que morreram de tuberculose. Depois que descobriram o remédio, se a pessoa não tem a fé, tem o tratamento, ela faz, ela fica curada. Mas o remédio sempre existiu, meu irmão. Tudo que nos falta, Deus colocou aqui, olha, está tudo aqui para nós desfrutarmos e recebermos. Quando eu vou ter, pastor? Quando eu conhecer aquele que enviou a mim a sua mensagem, como ele deseja se manifestar na minha vida, governando, dirigindo, reinando sobre a minha vida, para que eu possa viver conforme ele quer. Eu tinha um pastor que trabalhou comigo, ele gostava muito de expressar essa frase. Às vezes eu chegava lá, eu já perguntava assim, qual é o problema de hoje? Ele dizia assim, Deus está no controle. O que ele estava dizendo? Deus está governando isso aqui. E quando Deus está governando, pode ser qualquer problema que venha, Deus deu no seu governo a disposição e os meios para a gente controlar em todas as situações. Por isso que às vezes nós não conseguimos mudar as nossas vidas, nós não sabemos quem é que está nos mandando, quem está nos enviando. Vamos fazer as coisas aleatoriamente ou de qualquer maneira. Você tem que saber que você está representando um poder, você está representando uma força. Você pega, por exemplo, um policial na rua. Você chega ali na rua, tem um policial, um guarda de trânsito. Alguém vai parar por causa daquela farda que ele tem, irmão? Alguém para? Não, as pessoas só param pelo que está atrás dele, que botou ele ali naquela função para fazer o que ele faz. E tem uns que fazem até o que não foi mandado. Né? Por causa da função, não foi mandado fazer aquilo. Por isso que quando os policiais, desde o tempo de João Batista, eles chegaram lá e falaram, João, como é que a gente faz? Ele disse, faça só o que te foi mandado. E contenta com o seu salário. Porque desde aquele tempo os caras já gostavam de aumentar a fonte de renda, irmão. De uma forma errada. E João diz, faça o que foi mandado e contenta com o seu soldo. O soldo é o salário. Contenta com o que você ganha. Não use a sua posição para poder lucrar em cima de algo. Representa o governo. Você está aí para representar a autoridade. Você é um representante da lei. Assim nós, por exemplo, quando Jesus foi indagado diante de Pilatos, se Jesus era rei, ele virou para Pilatos e disse assim, o meu reino não é deste mundo. Diga assim, graças a Deus, eu não sou desse mundo. Porque você é do reino de Deus, você é cidadão do céu. Você só está aqui de passagem. E não só você está aqui de passagem, mas você foi nomeado por Deus. E ele disse, eu vos nomeei, eu designei, eu enviei vocês para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça para sempre. A mesma coisa, ele está dizendo, Moisés, eu estou enviando você para você ir. E se eles me falar seu nome, diga, eu sou, estou enviando. Porque eu sou aquele que vou soltar. Eu sou aquele que vou defender. Eu sou aquele que vou libertar vocês. Eu sou aquele que vou tirar vocês do jugo. Deus pode ser para mim, para você, Ele pode fazer qualquer coisa, é só você deixar Ele estar no controle. Porque você vai ver, por exemplo, na conversa de Moisés com Deus, que Moisés disse assim, Senhor, como eu hei de libertar os filhos de Israel? Deus disse, eu hei de ser contigo. É por seu intermédio que eu vou fazer isso. Muitas vezes você diz assim, como é que eu vou ajudar a minha família? Deixa Deus te governar. Deixa Ele ser o seu Elohim. Deixa Ele governar a sua vida. Pastor, minha vida está um inferno. Minha vida está uma destruição. Deixa Deus governar você. Se sua vida está indo para o ralo, está indo para o fundo do poço, é porque você está conduzindo sua vida a isso.
Deixa Deus te conduzir. Quando o povo de Israel perdeu o contato com Deus, eles passaram a viver suas próprias vidas. Quando eles deixaram Deus governar suas vidas, Deus não só tirou eles do cativeiro, da escravidão, mas levou eles daquele local de sofrimento, de dor, de destruição, levou eles para o deserto, levou eles posteriormente para a terra de suas promessas, aonde Deus havia prometido. Abraão já estava morto, enterrado, Jacó, Isaac, nenhum deles estava vivo para ver se Deus ia cumprir ou não. Mas aquele povo que teve com Deus aliança, quando Jacó, como Isaac, como Abraão no seu tempo teve e viveu, e viu a força e o poder de Deus agir em seu favor, esse povo também viu o que Deus fez por ele, abrindo seus caminhos, mudando suas vidas. Deus quer que você veja. Deus quer que a gente tenha. Só que nós, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós não sabemos com quem nós estamos e quem é o nosso Deus. Olha aqui para você ver, olha. Daniel capítulo 11, eu vou falar de um outro já rapidinho. Daniel 11, 32. Olha o que diz aqui o profeta Daniel. Ele está falando para o povo lá da Babilônia. Estava desacreditado, como muitas vezes nós estamos. Ele diz aos violadores do concerto. O que é concerto? Aliança. Quem viola a aliança que tem, quem quebra a aliança que tem, é a pessoa mais fácil de ser enganada. Porque ele está dizendo, quem quebra a aliança, o problema, por exemplo, irmão, quando o crente se desvia, ele não se desvia porque ele foi tentado. Ele se desvia porque ele quebrou a aliança com Deus. Quando a tentação vem, ele não tem condição de resistir a ela. Quer ver? Ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece quem? O que essa pessoa vai fazer? E fará o quê? Se eu conheço a Deus, eu vou me esforçar e vou fazer o quê? Está dizendo que é Deus que vai fazer? Está dizendo que é eu que vou fazer, mas eu vou fazer com as prerrogativas que Deus me deu. Não sou eu que vou lá e porque eu faço e acontece. Eu sei que o que está movendo, o que está agindo e o que está controlando a minha vida, Deus está por trás. Eu vou e eu consigo a realizar aquilo que humanamente ou sozinho eu não faria. Mas com Deus me controlando e guiando a minha vida, eu faço coisas que os outros vão dizer assim. Lá no Egito, por exemplo, quando tinha praga, qual delas chegou na casa do povo hebreu? Nenhuma. Porque Deus estava. Deus falava, Moisés, faz isso. Moisés fazia. Quando Deus está no controle, não é quando a gente expressa, Deus está no controle. Deus está no controle, irmão, é quando primeiro a gente pergunta para Ele antes de fazer o que a gente quer fazer. Você não dá passos vazios. Você primeiro pergunta, depois você faz. Nós, na maioria das vezes, nós primeiro queremos andar, para depois pedir a direção para onde ir. E a gente só pede a direção quando dá errado. Quando você for fazer algo, primeiro pergunte, depois faça. Deixa Deus controlar. Deixa Deus guiar a sua vida. Quer ver? Olha, vamos falar aqui. Juízes capítulo 5. Eu estou terminando. Diga amém. Deus mandou que a Débora pegasse, acho que está no capítulo 4. Deus mandou que a Débora pegasse um homem chamado Baraque, filho de Abinoão. E esse homem chamasse das tribos de Israel homens que fosse até o monte. Deus usaria. Foram 10.000 homens para lá. Ele pegou e levou os 10.000 homens. Mas quando Deus, através de Débora, virou para o Baraque e falou assim, você vai lá e vai enfrentar o Jabim, que era o rei de Canaã, que por 20 anos fazia Israel sofrer violentamente como escravo. 20 anos de dor, de amargura, de sofrimento, que ele fez o povo de Israel padecer. Tudo bem.
Agora chegou a hora. Sabe o que o Baraque falou com a Débora? Se você não for, eu não irei. Ela falou, tá bom, eu vou com você. Mas Deus queria dar honra a você. Agora a honra que seria dada a você será dada a uma mulher. Ontem nós tivemos um congresso de homens e de mulheres. Foram quase 2.000 mulheres. E foram um pouquinho mais de 1.000 homens. Por que as mulheres estão entrando no reino de Deus primeiro que os homens? Porque as mulheres estão acreditando mais em Deus do que os homens. Não, e depois eles ficam chateados. As mulheres estão lutando para galgar coisas melhores, para ganhar melhor, para ter uma condição melhor, e os homens estão chateados. Porque às vezes está ganhando menos que a mulher. Tem marido que às vezes não deixa nem a mulher trabalhar. Eu falo com a minha mulher, pode arranjar trabalho, minha filha, ganha o triplo que eu ganho. Não tem problema nenhum. Vamos unir forças. Não, aí o pessoal, não, pastor, porque eu sou homem. É um homem, então faz alguma coisa, poxa. Não pode ser homem só para ser macho. É o homem que faz os resultados acontecer, porque o Baraque, ele deveria ter feito, mas ele não fez. Então Deus vai, muda e diz assim, quer ver? Olha o que Deus falou, ó, versículo 12, Juízes 5:12. Depois você lê lá no 4, que está lá no 4, tá? Aqui eu só vou falar do 5. Diz assim, desperta, desperta, Débora, desperta. 3 vezes, irmãos. Quando na Bíblia você vê 2 palavras ou 2 versículos repetidos, como por exemplo, Jesus utiliza assim, ó, é verdade em verdade. O que Jesus está falando? Ele está chamando a atenção do que ele vai falar a seguida dessas palavras. Quando você vê repetindo mais de 2 ou 3 vezes, aqui por exemplo, ele repete no mesmo versículo 4 vezes. Ele está falando assim, desperta, desperta, acorda. Está dormindo? Débora, desperta. Débora, desperta. Débora, desperta. Entoa o quê? Um cântico. Levanta-te. Quem era que é para levantar? Baraque. E é para fazer o quê, Baraque? Leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez o que, igreja? Dominar sobre os magníficos, sobre os poderosos. Olha, por que eles ficaram 20 anos sendo escravizados? Porque Débora estava dormindo e Baraque estava sentado. No dia que eles acordaram, falou, não dá. Chega. Agora tem que ter um ponto final. No dia que você não quiser mais sofrer. Tanto que Jesus, em Mateus 11, 29, ele disse, vinde a mim. Quem é que ele chamou para ir a ele? Os cansados, oprimidos e sobrecarregados. Olha o que Jesus falou. Ó. A gente só vai quando está cansado, oprimido e sobrecarregado. Por que a gente não vai antes para evitar o oprimido, cansado e sobrecarregado? Trabalha com a prevenção, ao invés de trabalhar buscando a solução. Previna. Prevenir é melhor do que remediar. Previna. Para você não cansar, para você não fadigar, né? Para você não estar oprimido. Por que Israel era oprimido? Quando você pega o capítulo 4, você vai ver, eles eram oprimidos violentamente. Por quê? Porque estão passivos diante do opressor. Tem gente aqui oprimida, mas você é crente, você ama Jesus, você é de Deus, mas você está parado. Você não está usando a sua fé. Você não está usando o que o seu Deus disponibilizou a você. Ou seja, Jesus desceu ao inferno, subiu ao Calvário, venceu o pecado, venceu a iniquidade, a transgressão, nos santificou, nos deu a paz, o seu sangue nos dá a vitória. Jesus desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inferno da mão de Satanás, ele não tem nem aonde residir.
Deu a nós o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, demônios e seus aliados, para que nada nos cause dano algum. E ele diz: no meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. No meu nome receberão o perdão dos pecados. Tudo isso ele deu a nós. Mas o que o diabo está fazendo com os crentes? Prendendo eles. E por quê? Porque os crentes estão conformados com a vida que leva. Não posso fazer nada, pastor. Pode. A primeira coisa é uma revolta não com Deus, não com a sociedade, não com as pessoas. É uma revolta com quem de fato está te privando, com quem de fato está te segurando. E sabe quem é que está te prendendo? Você devia estar revoltado com ele. Que é Satanás que batalha para poder te destruir, para poder acabar com a sua vida, com seus sonhos, com sua família, acabar com sua saúde, com sua paz, acabar com a sua liberdade, acabar com o que Deus deu a você, que Deus quer que você viva, que você tenha. Deus não quer que nós sejamos dominados, mas Deus quer que nós dominemos, porque quando o crente, o Filho de Deus domina, quem é que está no controle? Deus. Porque Deus, você está dominando através do que Deus lhe deu. Se Deus estiver reinando na minha vida e controlando a minha vida, Satanás não entrará na minha casa. Satanás não entrará na minha família. Deixa eu só te contar. A minha sogra, ela vivia ligando para minha esposa e dizia assim: Mônica, eu estou muito mal. E às vezes eu escutava as ligações, aí eu perguntava: o que está havendo? Aí ela disse: a minha mãe. Eu via que a minha mulher ficava preocupada, a gente morando longe, aquela coisa toda. Eu via que a minha mulher ficava preocupada com aquilo dali. Aí eu peguei, falei com ela: fala com a sua mãe, nós não podemos ir lá, fala com a sua mãe que vem passar um tempo com a gente aqui. Aí ela falou: vê se ela quer, fala com ela que entra no ônibus, eu vou lá na rodoviária buscar ela. Ela entrou no ônibus, pegou o ônibus, foi para lá para o Rio, na época eu morava lá. E aí eu peguei ela, levei para casa, cheguei lá, peguei as bagagens dela, subi para o apartamento nosso, não tinha elevador, era escada, morava no terceiro, dava para ir tranquilo. Eu subi, cheguei primeiro que ela. Abri a porta da minha casa, coloquei as malas dela lá dentro, coloquei as mãos na minha porta, na entrada do meu apartamento, e disse assim: diabo, a minha sogra está vindo aí. Você domina ela, lá na casa dela. Aqui é minha casa. Daqui você fica da porta para fora. Ela vai entrar, você não. Minha sogra entrou, não falei nada com ela. Disse: está amarrado, demônio. Minha sogra entrou, eu não sei para quem que eu estou falando, não, mas eu estou te falando. Minha sogra entrou, ficou lá uns 15 dias com a gente, nunca reclamou de um ai, de um andor, de um negócio. E um dia eu estava lá, estava passando a roupa lá, eu sentei lá na sala com ela, e eu disse para ela: como é que a senhora está? Ela disse: casa, eu estou muito bem. Nossa, aqui eu sinto uma paz, aqui eu estou tranquila. Ah, é porque ela viajou. Não, irmão, é porque aonde Deus domina, Satanás não mete o... Chega dentro da sua casa, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Demônio é daqui para a porta para fora. Aqui dentro você não entra, aqui tem Deus aqui. É eu e minha. O que é que Josué fez? Se vocês quiserem voltar para o Egito, volta. Mas quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué foi perguntar à família dele se eles queriam servir a Deus. Ele escolheu. Escolha, é você e sua casa. E deixa Deus no controle. E não tenha medo, você não vai perder nenhum deles, vai ficar para trás. E lute pela sua casa, e lute pela sua família. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar o seu casamento. Deixa Deus controlar os seus filhos. Deixa Deus dirigi-los. Deixa Deus ser Deus. Você seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja amigo. Você não vai controlar. Não adianta, pai, você querer colocar os seus filhos numa redoma e cuidar deles. Deixa Deus no controle. Deus sabe o que faz. Deus soube tirar Israel do Egito quando Moisés deixou Deus no controle. Deus soube tirar Israel daqui das garras dos povos de Canaã que os dominavam, quando eles deixaram Deus ficar no controle. Porque é Deus que nos faz dominar.
Você pode lutar, fazer de tudo, mas só Deus faz você vencer. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos entrar na presença de Deus. Irmão, hoje é o dia de você, como Moisés no Sinai, conhecer o Eu Sou. E dizer: Deus, vem comigo. Se o Senhor for comigo para casa, minha vida vai mudar. Assuma o controle dos meus negócios. Coloca Deus como seu sócio. Você não vai falir não, você vai levantar. Coloca Deus como controle da sua família, como governador da sua casa. Jesus, chama Deus para isso, irmão. Feche os seus olhos. Com temor a Deus e reverência a Deus, nós vamos entrar, nós vamos receber, abrindo o nosso coração, a presença dEle que está aqui no nosso meio. Ele nunca te abandonou, Ele nunca esqueceu de você. Foi Ele que foi procurar Moisés, quando Moisés estava no Sinai perdido, caçando as ovelhas do seu sogro. Foi Ele que desceu lá. Você não veio aqui hoje por acaso, você foi trazido para ouvir o que te foi falado. Desperta, mulher. Desperta, homem de Deus. Acorda, levanta. Deus quer fazer você dominar sobre o que tem te dominado. Deixa Deus controlar a sua vida. Esse é o nosso Elohim, aquele que nos governa. Coloca Ele como governo sobre a sua vida. Não aceita esse pensamento de fracasso, essa derrota. Não aceita que nada, pode ter feitiço, bruxaria, magia. Talvez você diga: pastor, não era nem para mim estar aqui. Eu deveria ter sido abortado. Minha mãe tentou me abortar, mas Deus não deixou sua mãe te abortar. Deus fez você crescer, porque Deus quer fazer você dominar, te tirando das trevas e te trazendo para a luz. Talvez não era para você estar aqui, veio uma doença séria, grave, para poder apagar, tirar a sua vida, mas Deus não deixou que essa doença te matasse, porque Deus quer que você domine, que você se levante, que você leve o povo dele às conquistas e às realizações, porque nós temos um Deus que nos dá vitória, um Deus que nos levanta do pó, que nos tira das cinzas, o Deus que tira as tristezas e transforma elas em alegria. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, entre em nossos corações. Sacode, Deus, é para chamar mesmo, é para chacoalhar, é para despertar, é para levantar homens, é para levantar mulheres, Senhor, neste lugar. Um povo que vai reinar, meu Pai, através de Teu nome. Um povo que vai governar, meu Deus. Um povo que vai dominar e não ser dominado. E que tudo, meu Pai, que prendeu, que tudo, meu Deus, que fez esse irmão e fez esta irmã parar no tempo, estagnar na vida, que fez essa pessoa desistir, que fez ela padecer, Senhor, hoje levanta, coloca em pé. Espírito Santo, venha com teu poder. Espírito Santo, passa em cada cadeira onde tiver um dizendo: Deus entra, Deus assuma o controle a partir de hoje. Minha alma, meu espírito e meu corpo é teu. A minha casa, eu e minha família vamos te servir. Eu estou escolhendo hoje o que eu quero para minha casa, o que eu quero para minha vida. Essa é a sua hora, minha irmã. Talvez o inferno está dominando sua família com os vícios, com as drogas, com a prostituição. Não, levanta, mulher de Deus, levanta. Levanta, homem de Deus, e leva cativos os teus prisioneiros. Aquilo que tem te prendido, assuma o governo que Deus lhe dá. Não é para você viver assim. Você pode sim fazer alguma coisa. Muitas vezes o diabo tem dito: agora eu quero ver o que você vai fazer. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: é assim que você vai fazer. Deixa eu te dominar, deixa eu controlar a sua vida. Através do meu governo, eu vou levar você a patamares que você nunca foi. Eu vou fazer você dominar aquilo que tem te dominado. É Deus que te faz dominar o que te oprime. Essa depressão, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo de tua vida. Hoje é o seu dia. Abra os teus lábios e diga:
diga: Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor pode entrar. A casa é tua, eu estou abrindo meu coração. Eu estou deixando o Senhor governar o meu ser, meus sentimentos. Eu estou deixando o Senhor governar a minha vida, meu casamento, minha família, meus negócios. Eu estou deixando o Senhor dominar meu corpo. O corpo é nem seu, ele pode ser, minha irmã. Ele é de Deus, meu irmão. O seu corpo nem seu é. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Diga para ele: venha, assuma o governo, assuma o teu controle, assuma o teu controle da minha vida, do meu destino. Oh, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir. Dele você conhece e você recebe. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu venho à tua presença trazer todas as frustrações, decepções, todo o meu cansaço, todas as minhas dores, tudo que até o dia de hoje tentou me deter, tentou me controlar. Eu venho diante de ti, deixar o que eu sou, para ser, Senhor, o que tu queres. Por isso eu te peço, entre em meu coração, seja o meu Deus, assuma o controle dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos. Eu entrego a ti o meu coração e a minha vida, porque a sua palavra diz que o coração de um rei nas mãos do Senhor, o Senhor o inclina para onde o Senhor quer. E hoje eu ouvi que o Senhor quer que eu domine sobre os poderosos, que tem me dominado até o dia de hoje. A partir de agora, não me domina mais nenhum medo, nenhum sentimento, nenhum mau pensamento, nenhuma escravidão. Em nome de Jesus, vai controlar o meu viver. Espírito Santo, o meu coração é teu. Entra na minha alma. Traz, meu Deus, a sua luz.
traz renovo, traz força, traz vida. Eu vim aqui para receber o seu poder, para sair daqui hoje, para vencer na minha vida. No nome de Jesus, assuma o controle da minha casa, da minha família, das minhas finanças, da minha saúde. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, a tua bênção neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para os céus. Deus disse para Débora: desperta, desperta, mulher, desperta, já é tempo, já passou do tempo. Levanta, Baraque, leva prisioneiro aqueles que têm te aprisionado. É o que Deus quer para você, meu irmão. É o que Deus quer para a sua vida. Senhor Jesus, manifeste a tua presença, Senhor. Talvez esse irmão chegou aqui vazio. Essa irmã chegou aqui desmotivada, cabisbaixa, triste, introspectiva. Esse homem chegou aqui, meu Deus, sem perspectiva. Mas aquilo que o Senhor falou trouxe um alento, um renovo, um toque. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor não dá palavras só para despertar algo em nós, porque a sua palavra é o próprio Senhor. E onde esta palavra entrou, o Senhor entrou também. A palavra está dentro de ti, Deus está dentro de ti, está no teu coração, na tua boca. Deus é contigo, homem, Deus é contigo, mulher. Deus vai controlar a sua vida de hoje em diante, nada vai te impedir. Você não foi programado para fracassar, você não foi programado para ser escravo do diabo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem um Deus que governa sobre ti, um Deus que te ama, um Deus que quer ser adorado, um Deus que quer ver você entrando por aquelas portas, saindo de sua casa com um sorriso nos lábios e vindo e entrando por essas portas com um grito de alegria e dizendo: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, porque aqui é um lugar de renovo, aqui é um refúgio, é um lugar de proteção, aqui é onde você recebe da graça, do favor divino. Quando você sair daqui, Deus sai contigo, Deus vai contigo, Deus está na sua luta, Deus está na sua batalha e você não perderá ela. Ele nunca perdeu a batalha que ele esteve dentro dela. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Você é mais que vencedor. Não olha para a sua luta, olha para o que Deus está te dizendo. Por isso que Davi disse: eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande. Nós não podemos acreditar num Deus tão grande, num Deus tão poderoso e vivermos uma vida tão medíocre. Oh, aleluia. Desperta, desperta, Débora, desperta. Levanta-te, Baraque, leva prisioneiros. Oh, Deus te faz dominar sobre aquilo que controlou tua vida. Oh, e Deus te deu isso hoje. Quebra isso, minha irmã. Manda esse medo sair de sua alma. Manda essa dúvida ir embora. Manda essa tristeza sumir do teu caminho. Mande em nome de Jesus esse engano sair do teu coração. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus e agradece a Deus pelo que hoje Deus falou a você. Moisés não teve medo de ir ao Egito quando Deus disse: eu só estou te enviando, eu estou no controle, Moisés, eu vou com você diante dele. Oh, vem, Senhor. Vem com essa jovem, vem com esse rapaz, vem com esse homem. Porque, meu Deus, quando o Senhor está conosco, o Senhor abre caminhos onde não há caminhos.
O Senhor abre portas onde não há portas. O Senhor é agente de transformação e nós somos agente de milagres, porque o Senhor diz que o povo que tem uma aliança contigo, eles não são lisonjeados, eles não caem no engano, porque o povo que tem aliança contigo se esforçará e fará proezas. Pai, em nome de Jesus, nós ouviremos essa mulher, nós ouviremos esse homem contar, meu Deus, de vitórias e de conquistas e de graça e de favor. Por isso abençoa, meu Pai, a vida daquele que crê. Em nome de Jesus Cristo, nós deixamos o Senhor no controle do que temos e no controle do que somos. Seguiremos a Tua direção e faremos conforme temos ouvido de Tua boca. E seremos e somos o que o Senhor diz que somos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças por isso. Digam graças a Deus.